Glória a Deus. Aqui, Gracinha. Aí, Gracinha, aí no meio. Excelente, saúde a igreja com a paz do Senhor. Bota muito. Aleluia, glória a Deus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Quem no auge da minha dor nada me consolava. Mas eu sobrevivi com uma águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Aleluia.
Glória a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ouvir agora, louvando o nome do Senhor, a comissão, aliás, a campanha evangelizadora vai louvar também o nome do Senhor Jesus Cristo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A SEADEMP Semeadores em Cristo. saúda a igreja com a paz do Senhor. Chamados, a quem enviarei para pregar as boas novas? Quem se dispõe, quem se oferece para servir o grande Rei da Glória? A seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Quem quiser servir a mim, tem que morrer pra si, se doar por inteiro. A minha igreja não pode parar. Chamei vocês para servir. Vocês foram escolhidos, chamados, separados para trabalhar pra mim. Chamados pra servir, chamados pra pregar, chamados para ir, chamados pra adorar. Chamados pelo Santo dos Santos, a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados para fazer, chamados para fora, chamados agora, nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. A seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Quem quiser servir a mim, tem que morrer pra si, se doar por inteiro. A minha igreja não pode parar. Chamei vocês para servir. Vocês foram escolhidos, chamados, separados para trabalhar pra mim. Chamados para servir, chamados para pregar, chamados para ir, chamados para adorar, chamados pelo Santo dos Santos, a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados para fazer, chamados para fora, chamados agora, nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Eu fui chamado, separado, convocado, escolhido, eu fui achado, convidado, abraçado, atraído. Eu fui chamado, separado, convocado, escolhido, convidado.
servir, pra adorar a Jeová. Chamados pra servir, chamados pra pregar, chamados para ir, chamados pra adorar, chamados pelo Santo dos Santos, a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados para fazer, chamados para fora, chamados agora, nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Chamados. A CEADEMP agradece a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Convidamos os irmãos para se colocarem de pé, para lermos a santa palavra de Deus, nesta noite feliz, neste santo lugar. Estamos aí, passando aí nas ruas, né, na rua aí na frente, por uma dificuldade, alguns irmãos estão tendo dificuldade de chegar na igreja por causa dos serviços que estão sendo realizados pela Compesa, né? Então está difícil para os carros, não tem acesso aqui ao templo, e muitos irmãos que vieram de carro tiveram que deixar seu carro um pouco afastado da igreja. Nós estamos assim sentindo a falta de alguns irmãos, mas é compreensível, e o que está sendo feito aí na frente, eu tenho certeza que é para melhora da qualidade de vida do povo aqui do bairro de Jardim Piedade, não é? Agradecemos a Deus por tudo. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4. Capítulo 4 de São Mateus. Aleluia. Vamos ler apenas do versículo 8 ao 11. Nós vamos estudar o capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Mas vamos ler apenas do versículo 8 até o 11. Hoje nós vamos falar sobre tentações. Tentações. E eu quero tomar por texto bíblico Mateus 4, capítulo 4, versículo 8 ao 11. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Glória a Deus. Muito bem, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este momento que Deus nos concede, por estarmos aqui na sua santa presença, pelos livramentos que eu recebi, que você recebeu, e talvez você nem percebe, mas você está aqui nessa noite, porque Deus lhe guardou e lhe protegeu. Deus lhe deu livramento. Você está aqui vivo, respirando. Aleluia! Vamos convidar o evangelista Antônio Weber, vem orar ao Senhor, em nome de Jesus.
Também cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, queremos nesta noite, Senhor, te agradecer por tua palavra que foi lida neste momento, Pai. Deus bendito, Deus eterno, te agradecemos também, Senhor, por cada livramento, Pai. Seja aqueles que muitas vezes percebemos e também por aqueles livramentos, ó Pai, que não chegamos nem mesmo a perceber. Pai bendito, Deus eterno, que o Senhor possa continuar nos guardando, nos livrando, ó Deus, de todo o mal. Deus bendito, Deus eterno, também, assim nesta noite quero te apresentar o nosso pastor, Pai, que irá nos trazer uma palavra de tua parte nesta noite, que tu possas, assim, falar ao coração de todos aqueles que irão ouvir esta mensagem vindo da tua parte. Deus eterno, Deus bendito, é isso, ó Deus, que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve nas nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. É chegado a vinda do Senhor. Fica bem bonito agora. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Quem tem essa esperança, dá uma glória para Ele. Pode sentar, meus amados. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós queremos apresentar o nosso irmão Lucas Bernardo da Silva. Onde é que está o irmão Lucas? Está ali, ele está vindo do Ministério Belém, São Paulo. Vem congregar aqui conosco, para a glória de Deus. Lucas é cantor, né, Lucas? Vem cantar um hino, Lucas. Em nome de Jesus. Quer dar uma saudação para ele? Diga: Lucas, seja bem-vindo. Aleluia. Nas nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Com a autorização do nosso pastor, vamos adorar a Jesus. Esse hino é bastante conhecido, peço que a igreja me ajude em nome de Jesus.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, meu prazer é viver na casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, conforme orienta o nosso pastor, a Alma Demp vai louvar o nome do Senhor, também com um dos seus hinos. Glória a Deus. Adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é
posso sentir teu poder me faz querer ficar em tua presença, em tua presença. Nada é melhor que te sentir e poder o teu nome proclamar em tua presença, em tua presença. O meu coração contrito é todo teu, toda minha adoração te dou, meu Deus. Te entrego os meus projetos e os meus sonhos, para que tu faça o teu querer em meu viver. Eu quero estar aonde tu estás, quero ouvir o som da tua voz, quero entoar canções que te faça saber que o meu cantar é só pra te adorar. Receba o meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas provém do coração, que te faça perceber que te dou o melhor de mim e que nada neste mundo para mim é melhor do que ti. Receba o meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas provém do coração, que te faça perceber que te dou o melhor de mim e que nada neste mundo para mim é melhor do que ti. Receba o meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas provém do coração, que te faça perceber que te dou o melhor de mim e que nada neste mundo para mim é melhor do que ti. Nada é melhor do que ti. Glória a Deus.
Deus. Muito bem, conforme orienta o nosso pastor, nós iremos ouvir as crianças, né? As crianças irão adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus está aqui, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu pode me ouvir. Está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O grupo infantil. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. As montanhas são dele, os mares também, as estrelas que brilham no céu. As montanhas são dele, os mares também, as estrelas e as flores também. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. As montanhas são dele, os mares também, as estrelas que brilham no céu. As montanhas são dele, os mares também, as estrelas e as flores também. O grupo infantil. Lindos pais, agradece a oportunidade. Meus amados irmãos, conforme orienta o nosso pastor, vamos ouvir a banda Novas de Paz, vai louvar ao Senhor, e com este nós iremos adorar ao Senhor, com os nossos dízimos, nossas ofertas. Glória a Deus. Oferta também missionária, você que firmou um compromisso em ajudar obras de missões, com um refrigerante por mês. Então você hoje pode fazer isso, né, ofertando para a obra missionária. Está ali a irmã Gorete para receber esta oferta também. E os demais irmãos também estão com o QR Code na mão. No telão aqui você também está vendo o QR Code. Na tela do seu celular também há o QR Code. Você pode adorar ao Senhor ofertando. E lembrando que toda esta oferta é utilizada na obra do Senhor para o crescimento e para o avanço da igreja na evangelização, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, meus amados irmãos. Quero convidar o nosso presbítero Rodrigo Félix para orar, né, por todos os ofertantes em nome de Jesus. Saudamos a igreja com a glória a Deus. Oremos. Soberano e eterno Pai, justo e maravilhoso Deus, queremos Poder de Deus para a sua vida. Novas de paz. Ouvinte que sabe o que faz. Escuta novas de paz.
Atenção, Rede Novos de Paz, para o top de 5 segundos. Transmissão do culto de doutrina, direto do Templo Central, Rua São Sebastião, 1011, Jardim Piedade. Esperamos que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
Glória a Deus. Nós iremos ouvir vasos preciosos, também adorando ao Senhor. E daqui a pouco, após vasos preciosos, estaremos já recebendo a mensagem da palavra de Deus com o nosso pastor, o pastor Francisco Tess. Curve a sua cabeça e ore comigo em nome de Jesus. Glorioso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos já, ó Pai, pelos louvores que foram prestados ao teu santo e bendito nome. Consagramos também, ó Pai, este ofertório para ser utilizado na tua obra. E ainda te pedimos, ó Pai, pelo teu servo, nosso pastor, que irá ministrar a tua palavra. Se utilize do teu servo e fale ao nosso coração, pois a tua voz, a tua palavra é alimento para a nossa alma, que nos fortalece em nome do Senhor Jesus. É que te pedimos. Amém. Estou disponível
vosso coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca dos leões, da cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou, não disse eu. Há muito já pedi, faz-nos-á. Pede com fé e com temor, E vos darei o Consolador. Glória a Deus. Meus queridos, minhas amadas, vamos dar início à nossa doutrina, a palavra de Deus. Mas eu já quero, antes ainda da doutrina, mandar uma saudação para todos os irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Novas de Paz, pelas redes sociais, por aqueles que estão participando deste culto, né? Aqueles que estão nos dando a alegria de participar junto conosco deste culto de doutrina. Que Deus abençoe aonde você estiver. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Aleluia. Meus amados, hoje nós vamos falar sobre tentações. É preciso a gente falar sobre tentações para a gente aprender a vencer as tentações. Hoje eu escolhi o texto que fala sobre tentação. Eu diria que é o texto mais profundo, o texto que tem a lição mais profunda acerca de tentação na Bíblia. A tentação do Senhor Jesus. A tentação que Satanás, ele teve a autorização de Deus. Glória a Deus. Isso é para não tentar, viu? Glória a Deus. Porque até agora estava tudo bom, não é? Mas na hora que começa, aleluia. Mas como eu estava dizendo, a tentação do Senhor Jesus, ela foi permitida pelo próprio Deus, para deixar essa lição na Bíblia, para que nós aprendêssemos a vencer as tentações. E a gente sabe, irmãos, que a Bíblia, ela é um livro que, ela é, digamos assim, para quem está pelo Espírito, ela é fácil de compreender. Mas nem sempre as pessoas andam pelo Espírito como deveriam andar. E é preciso a gente estar fazendo uma reflexão desse assunto, para que a gente possa extrair lições para as nossas vidas espirituais, porque a tentação é uma realidade na vida de todos os homens. Todos os seres humanos são tentados. Quem aqui não é tentado? Levante a mão. Quem não é tentado? Todos são tentados. E eu pergunto, eu vou fazer uma pergunta já para a gente começar a ficar mais curioso pelo assunto. A tentação, ela é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Boa ou ruim? Quem acha que é boa? Levante a mão. E quem não acha nada? Porque que todo mundo está falando alguma coisa, mas ninguém quer levantar a mão. Quem acha que é uma coisa boa, levanta a mão. Isso. Agora, quem acha que é uma coisa ruim, levanta a mão. A maioria levanta a mão dizendo que é uma coisa ruim. Mas tem aqueles que não acham nada, ainda estão esperando para ver o que é que vai acontecer.
Aleluia. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. A tentação é uma coisa boa. É uma... Glória a Deus. Quem está vendo aí que está cortando? É aí, é? Glória a Deus. A tentação é uma coisa boa. Eu vou mostrar para vocês que é uma coisa boa. E eu já vou mostrar logo. Parte aí, essa porta aí para que a gente possa tirar. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Vamos mostrar essa parte logo, né? Tiago, capítulo 1. Aleluia! Eu não vou falar não, vou deixar a Bíblia falar somente para você ver. Glória a Deus. Livro de Tiago, depois de Hebreus, né? Carta aos Hebreus, logo em seguida vem Tiago, capítulo 1. Quem pode ler aí o versículo 2, somente para a gente ver se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, porque ainda a gente vai iniciar o assunto. Eu nem comecei o assunto ainda, não é? Como é que diz aí o versículo 2? Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Já pensou? Eduardo, não é importante trocar esse microfone, não. É a mesma coisa se trocar. Troca aqui para ver, porque eu já estou pensando que isso é uma tentação para mim. Glória a Deus. Melhora o retorno dele, isso. Aleluia. E é por isso que eu estou feliz, porque é bom. Isso é para mostrar nossas fraquezas. Por que a tentação é uma coisa boa? Eu só vou responder essa pergunta para a gente entrar num assunto como eu queria entrar, né? Como eu estava prevendo de entrar, tá certo? A tentação é uma coisa boa, irmãos, porque ela mostra as suas fraquezas. A tentação é uma coisa ruim quando você cede ao desejo e peca. Mas a tentação somente não é pecado. A tentação em si, ela não é pecado. O pecado é você cair na tentação, é você pecar na tentação. Então ela, quando aparece em você quando é tentado, olha, o que é que diz aí o versículo 12? Olha lá o versículo 12, o que é que diz aí? De Tiago também. Bem-aventurado o varão que sofre a... Olha, bem-aventurado é o varão que sofre a tentação. Ou seja, feliz é o varão que sofre a tentação. Porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Veja só. Então já, vamos aprender essa partezinha aqui que a gente falou. Aqui está dizendo que, primeiro nós vemos aqui, meus irmãos, tenha grande alegria quando caídes em várias tentações. Ele está falando aqui, nas tentações, somente nas tentações, somente quando você for tentado. Fique alegre, porque Deus está lhe mostrando suas fraquezas. Você quando está sendo tentado, Deus está lhe mostrando suas fraquezas. Aí aqui no versículo 12, diz assim, bem-aventurado, ou seja, feliz é o varão que sofre a tentação. Por quê? Porque quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida. Ou seja, depois dele passar pela tentação, quando ele é provado, ele recebe mais vida de Deus nele. Ele venceu aquela tentação. Tá certo? Coroa essa que Deus tem prometido àqueles que o amam. Então, meus queridos, vamos agora voltar para o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que foi onde nós lemos aqui a tentação de Jesus. Eu li aqui o texto a partir do versículo 8, capítulo 4, a partir do versículo 8, onde a Bíblia diz assim, olha, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Satanás, veja bem, preste atenção que isso é muito importante o que eu vou lhe mostrar agora.
Satanás transportando Jesus. O diabo transportando Jesus para um monte muito alto. Deus permitiu que Satanás transportasse Jesus para um monte muito alto. Se você olhar no versículo 5 também, que fala sobre a tentação de Jesus, tem dizendo aí também: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O diabo mais uma vez transportando Jesus para ser tentado. Veja que a tentação é uma coisa boa. O diabo, Deus permitiu que ele tentasse Jesus para Jesus vencê-lo. Para Jesus vencê-lo. Então, voltando aqui agora para o capítulo 4, versículo 1. Olha aí o que é que diz o versículo 1, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus por quem? Foi conduzido Jesus por quem? Pelo Espírito. Esse Espírito aí está maiúsculo ou minúsculo? Isso significa que é quem? O Espírito de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para quê? Veja que o Espírito de Deus, ele vai também lhe conduzir para determinadas situações para você ser tentado pelo diabo. Ele conduziu Jesus, Deus o permitiu, e ele vai lhe conduzir também. Deus vai permitir também que você seja conduzido. Por quê? Porque Deus quer que você seja aprovado. E você, para ser aprovado, você precisa conhecer suas fraquezas. E para você conhecer suas fraquezas, você precisa ser tentado. Então a tentação não é uma coisa ruim. O ruim é você cair na tentação. Eu me lembro de um irmão que dizia: é muito difícil, pastor. É muito difícil, pastor. Tem hora que eu fico: ai meu Deus, é muito difícil, eu não vou conseguir. E ele lutava contra a tentação e não conseguia, e pecava. Ele dizia: por que, pastor? Eu disse: sabe por que você cai ainda? Porque você ainda gosta do pecado. Você ainda está dominado pelo pecado. Deus está permitindo que você seja tentado para você lutar contra este pecado. Aleluia. Então, meus amados, aqui Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado ao diabo. Aí diz aqui, ó, versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa. Olha só, o diabo o transportou. E Deus deixando a cidade santa, e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Aqui está agora o versículo que eu li, o versículo 8. O diabo mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, o que tinha de mais importante. Tudo. Aí diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Veja só. Eu quero fazer um paralelo dessa tentação aqui de Jesus. Jesus estava sendo tentado aqui do mesmo jeito que Eva foi tentada lá no jardim do Éden e caiu. Porque a queda de Eva, irmãos, ela representa a queda de todos nós. Representou a queda de Adão. Adão também caiu. Depois que Satanás tentou Eva, Eva falou para Adão, Adão pecou também.
E todos nós herdamos esse pecado. Agora veja, qual foi o subterfúgio que Satanás usou lá no jardim do Éden? Ele disse para Eva: Deus sabe que no dia em que tu comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu serás semelhante a Ele. Veja bem, o homem, o ser humano, ele tem, quando ele não tem Deus na vida, ele tem a mania de querer ser igual a Deus. Ele quer fazer o que não pode, tudo que não pode ele quer fazer. Ele quer alcançar posições que não tem. Ele quer ser melhor do que todo mundo, ele é orgulhoso, arrogante. Deus não é orgulhoso nem arrogante, mas o homem é, porque o homem quer ser igual a Deus. Vocês vejam que Satanás, o pecado dele foi querer ser semelhante a Deus. E Adão e Eva, agora quando Eva pecou, Satanás disse que se ela comesse, ela seria semelhante a Deus. Aí Eva pecou. Eu vou ser igual a Deus? Então eu vou comer. E pecou. E aqui Satanás agora, ele diz para Jesus: olha, eu te dou tudo. Todos os reinos do mundo e sua glória. Ele estava dizendo: tu vais ser semelhante a Deus. Aleluia. Aleluia. Veja a resposta que Jesus dá. Aleluia. Eu não quero ser Deus, Satanás. Eu já sou. Satanás, sai, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Aleluia. Só existe um Deus, Satanás, que pode ser adorado. É o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome. Você não vai me convencer a me inclinar para aceitar um pecado pensando em ser detentor de todo o reino do mundo e sua glória. Só existe um Deus, Satanás. Sai-te, somente a Ele adorarás. E aqui, meus amados, a gente começa a aprender que nesse texto bíblico está o texto mais profundo da Bíblia que se fala de tentação. Porque aqui fala de uma batalha espiritual existente entre Deus e o diabo. Veja que era o próprio Deus em forma de homem, lutando ou enfrentando Satanás. Só que Deus em forma de homem estava na condição de homem. Jesus estava na condição de homem enfrentando o próprio diabo na tentação. E a gente vê também, meus amados, que o exemplo perfeito de Cristo, ele vai nos ensinar a vitória sobre o pecado. Porque, vejam bem, Jesus foi levado para o deserto. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Você também vai ser levado para um deserto. Eu não sei qual é o deserto na sua vida. Aleluia! Ei, ouça o que Deus está lhe falando. Existem vários tipos de deserto. As pessoas passam por vários tipos de deserto. Uma pessoa que está sofrendo porque não tem o que quer em determinada área da sua vida, ela está passando por um deserto. Não tem o que gostaria de ter, e é até às vezes uma coisa que é lícita diante de Deus. Está passando por um deserto. E você está nesse deserto para ser provado. Para ser provada. E uma notícia boa que eu tenho para lhe dar é que o deserto não é sinal de abandono de Deus, mas é Deus dizendo: eu quero que você vença nesse deserto para eu cumprir meus propósitos na tua vida. Você está entendendo o que Deus está falando?
Oh, Radamanto Namá. Jesus estava sendo tentado no deserto. Você está sendo provado no deserto. Aleluia. Então, meus queridos, o mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto é o Espírito Santo que habita em nós, irmãos, para nos capacitar a vencer. Aleluia. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o próprio Deus. Ei, foi o próprio Deus que te levou para o deserto. Você aprendeu já. Diga assim, cheio de fé: eu estou no deserto, porque Deus me colocou, mas Ele está comigo, e eu vou vencer. Aleluia. 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 Então, nós aprendemos aqui que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E a Bíblia nos diz, Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote, falando de Jesus, que não possa compadecer-te das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado. Ei, Jesus passou pelo deserto. E Ele está vendo o teu deserto. Em tudo Ele foi tentado. Quando Satanás disse, te darei todos os reinos do mundo e sua glória, Satanás está dizendo, o que você quiser eu lhe dou. Salomão era rico, milionário e crente. Mas Salomão chegou uma hora que ele olhou para um vazio existencial dentro dele e disse, quer saber de uma coisa? Eu vou provar com sabedoria. Isso é na conversa dele, viu? Não é sabedoria coisa nenhuma. Depois ele se arrependeu de toda a besteira que fez. Eu vou provar com sabedoria o vinho. Eu vou agora entregar tudo o que deseja o meu coração. Tudo o que deseja o meu coração eu vou fazer. E começou se entregando ao vinho. Se entregou às mulheres. Se entregou a tudo que era prazer. E no final ele diz assim, e eu concluí que tudo era vaidade e aflição de espírito. Que nada satisfaz o homem, a não ser a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então a Bíblia diz, meus amados, que porque nós temos um sumo sacerdote, e é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele passou pelo deserto. Um sacerdote que foi tentado em tudo, mas sem pecado, e ele conhece as suas fraquezas. Assim, meus amados, vejam bem, eu falei aqui que as nossas fraquezas, elas falam das nossas deficiências diante de Deus. E eu quero chamar mais uma vez você para voltar ao livro de Tiago. Vamos lá para o capítulo 1 de novo, do livro de Tiago. E vamos ler agora um texto que vai nos ensinar aqui, nos versículos 14 e 15. Veja só. Aleluia. Diz a palavra de Deus, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias. Olha lá. A tentação é uma coisa boa porque mostra as nossas fraquezas. Aqui agora está dizendo que cada um de nós somos tentados quando somos atraídos. Essa palavra engodados significa enganados, é a mesma coisa.
quando atraídos e enganados pelas nossas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Concupiscência é o desejo descontrolado da nossa alma. Os desejos impuros, os desejos pelo pecado, os desejos pelas coisas que Deus não quer para a sua vida, são desejos descontrolados da carne. Concupiscência são desejos descontrolados da carne. Aí a Bíblia diz: mas cada um de vocês, cada um de nós, somos tentados quando somos atraídos e enganados ou engodados pelos seus próprios desejos descontrolados. Será que você reconhece que vez por outra você está pensando no que não deve? Será que você reconhece que você tem desejos impuros às vezes? E é preciso que você busque mais a Deus para vencer essas coisas. Aleluia. Olha, meus amados, um dia desses eu disse aqui e vou repetir mais uma vez. Eu fui, irmãos, um homem do mundo como qualquer outro. Eu aceitei o Evangelho, eu tinha 33 anos. E eu disse aqui que a pessoa que eu mais orei por ela na minha vida foi por mim mesmo. Pedindo a Deus: Deus, muda a minha vida. Tira isso da minha vida. E eu quero dizer uma coisa: Deus se agrada quando você ora assim. Deus se agrada quando você ora assim. Porque você, quando ora assim, você está reconhecendo que você tem fraquezas. E as tentações é Deus dizendo: eu quero que você reconheça que você tem fraquezas. As tentações é Deus permitindo que você sinta na pele a dependência dEle. Como você depende dEle. Aí Tiago diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, olha só, havendo a concupiscência concebido, ou seja, quando os desejos descontrolados, quando você concebe, ou quando você deixa ele tomar conta de você, já deu à luz o pecado. O que é isso? Jesus uma vez ele disse assim: se alguém olhar com intenções impuras no seu coração, desejando outra pessoa, já pecou no seu. Veja bem. Então vamos entender como é que isso se passa. Uma pessoa, todos nós, irmãos, independente de ser santo, perfeito ou imperfeito, não tem santo, não tem ninguém perfeito aqui. Nem em canto nenhum tem ninguém perfeito. Tem fraquezas. Todos nós podemos, de uma hora para outra, ser atraídos por alguma coisa ilícita. Alguma coisa ilícita. Exemplo, uma pessoa que vivia nas drogas, ela pode ser crente como for, mas se ela vê droga, ela vai saber que aquilo é um perigo para ela. Sim ou não? É. Ela vai saber que aquilo é um perigo. O sangue de Jesus tem poder. Quero até sair de perto disso. Do mesmo jeito, é uma pessoa que viveu na prostituição. Uma pessoa que viveu uma vida sem muito compromisso com Deus quando estava lá no mundo. Vivia pecando. Agora chega na igreja. O que é que vai acontecer? Vai ser tentado. Por isso que aqui na Assembleia de Deus, a gente recomenda determinados cuidados. Não é bom um homem e uma mulher sozinho, que não seja marido e mulher, está conversando muito, está com muita conversinha um com o outro. Por quê? Porque nós não estamos só, Satanás está vendo, e ele pode lançar os dardos inflamados do maligno nas tuas concupiscências, e daqui a pouco começar a despertar desejos ilícitos.
O que é que a gente recomenda? Olha, um homem não dê carona a uma mulher estranha, uma mulher que não seja uma parente sua, uma filha, uma cunhada, seja lá o que for. Por quê? Porque isso pode criar um problema. Satanás é astuto, irmãos. Pega a pessoa num momento de carência e concebe o pecado, porque veja só, a Bíblia diz, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O pecado não acontece quando se pratica, não. O pecado acontece quando ele é gerado no coração. Só basta a pessoa dizer, eu quero. A pessoa olha uma tela de computador, uma tela de celular, vê uma indecência, uma imoralidade, e fica admirando aquilo, como se querendo aquilo, já pecou. Já está pecando diante de Deus. Aleluia. E isso impede aquela vitória grande que Deus tem para te entregar. Então vejam, meus irmãos, que o diabo, ele age como adversário. Ele é adversário para lhe destruir e é tentador para lançar os dardos inflamados, que ele não pode fazer o que quiser com você. Mas ele é autorizado por Deus a lançar os dardos inflamados dele nas suas fraquezas que você tem. É dura essa palavra, né? Deus autoriza. Deus autoriza. A gente pode provar isso na Bíblia. Jó. Deus autorizou. Deus. Também rico daquele jeito. Deixa eu tirar as riquezas dele para tu ver se ele não vai blasfemar de ti na tua cara. Aí Deus diz, vai. Deixa eu tocar nos filhos dele para tu ver se vai blasfemar de ti na tua cara. Deixa eu fazer isso com ele ou com ela. Eu estou dizendo, Satanás pode dizer isso, a mesma coisa com você. Aleluia. Então veja, meus amados, que Satanás ele age como adversário para lhe destruir, como tentador para distorcer a verdade e tentar seduzir você para você pecar como ele seduziu Eva. Ele vai conversar com você. Ele vai tentar arrumar justificativas para você querer justificar porque está pecando. Satanás, não existe acordo para o pecado. Não. Eu traí minha mulher porque ela não me dá assistência também. Eu traí minha mulher porque ela não é carinhosa. Eu traí meu marido porque ele faz isso. Não, você traiu porque você é um miserável pecador. Aleluia. Não existe justificativa para o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, veja que a tentação, ele ataca a nossa identidade e a nossa, aleluia, necessidade. Mateus, volta para Mateus, deixa Tiago aí marcado e volta para Mateus agora. Mateus capítulo 4, versículo 3. Diz assim: e chegando-se a ele, o tentador disse, olha lá, ele ataca a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, olha ele atacando a identidade de Jesus. Jesus era o Filho de Deus ou não era? Era, mas ele estava duvidando. Prova que tu és mesmo. Prova que tu és mesmo. A identidade manda que essas pedras se tornem pães. E a necessidade de Jesus. O que é que ele estava? Com fome. Presta atenção. Você está no deserto. Você aprendeu que você está no deserto sendo provado. E às vezes você tem fome. Às vezes você tem fome. Esse problema que você tem causa fome em você. E não é fome de comer alimento, não. É fome de resolver
esse problema que Satanás já te mostrou alguma coisa que não é para ser, dizendo que vai resolver desse jeito. E você fica olhando com fome. Aleluia! É o vazio espiritual que tem dentro de você, que deixa você com fome. É o vazio espiritual que existe em você, que deixa você sentindo necessidade, que às vezes até faz você conversar com o diabo. É o vazio espiritual que existe dentro de você. Então veja que o diabo atacou a necessidade física de Jesus, que era a fome, e a identidade, se tu és filho de Deus. Então muitas vezes, irmãos, as tentações começam numa necessidade legítima, uma necessidade que o homem tem, ou que a mulher tem, que é normal ter. Aí Satanás mostra uma coisa, diz aqui: olha, tu não está resolvendo desse jeito, eu te dou essa oportunidade, faz isso desse jeito. Foi o que ele fez com Jesus. Ei! Diga assim comigo: comigo vai ser do jeito de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Satanás queria que Jesus quebrasse o propósito da sua missão. Ele poderia transformar as pedras em pães, sim, mas ele estaria quebrando o propósito divino de vir para pagar o preço e não fazer a vontade de Satanás, mas fazer a vontade de Deus. Ei, Deus tem um propósito divino na tua vida. Aleluia. Aleluia. Então, meus amados, agora veja só, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 4. Capítulo 4, versículo 4 diz: Jesus, porém, ele, porém, respondendo, disse: glória a Deus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja só, a palavra de Deus, irmãos, é a nossa arma para vencer as tentações. Por que a nossa arma, pastor? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela não é só uma palavra falada, é uma palavra que tem vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois. Veja bem, a palavra de Deus é viva. Jesus, uma determinada ocasião, ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. Palavra de Deus tem vida. Se eu falo alguma coisa, você não gosta, mas se Deus está falando, você fica preso, você fica observando. Aleluia. Por isso que o pregador, ele tem que orar, para que quando ele fale aqui, não seja a palavra do homem, seja a palavra de Deus, porque a palavra de Deus prende, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus dá vida, a palavra de Deus é penetrante, a palavra de Deus diz: o pastor está sabendo de toda a minha vida, mas não é o pastor, é Deus que conhece, que eu não tenho capacidade de conhecer a vida de todo mundo. A palavra de Deus renova, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus vai te dar vitória. Aleluia. Veja que quando Satanás pergunta, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Aí a Bíblia diz no versículo 4: ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Olha lá, ele usou a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Irmãos, um servo de Deus, uma vez, contou que ele resolveu pecar. Mas ele ouviu a voz de Deus dizendo assim para ele: se você pecar, você vai pagar um preço. Ele voltou, disse: não vou não. Por quê? Porque a palavra de Deus tem vida. A palavra de Deus, ou você aceita ela, ou vai pagar um preço. Sabe por que você está aqui hoje? Por causa da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só, a gente vê a palavra de Deus, que ela é espírito e é vida, que ela é suficiente para nos guiar em toda boa obra. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, olha: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, eu tenho que entender, irmãos, que se eu tenho uma intimidade com Deus, se eu tenho comunhão com Deus, se eu oro, se Jesus está comigo, se eu tenho certeza que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, eu tenho certeza que a palavra dEle é quem me guia. Então, meus irmãos, olha, eu vou andar de acordo com a vontade de Deus, porque dentro de mim, se eu sair da vontade de Deus, eu sei que eu vou pagar um preço, e eu vou pagar um preço mesmo. Se você sair da vontade de Deus, você vai pagar um preço. Aleluia! Jesus promete, Isaías capítulo 55, versículo 11. Deus nos diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me dá prazer. Eu estou te prometendo e vou cumprir. Aleluia, aleluia. Veja só, a palavra de Deus é tão poderosa que Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. E ele sabe que a palavra de Deus é tão poderosa que ele, para seduzir Jesus, ele usou a palavra de Deus. Ele quis usar a palavra de Deus para ver se Jesus cedia às tentações. Está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Aleluia! Você sabia que Satanás pode usar a palavra de Deus para tentar lhe enganar também? Por isso que nós precisamos ser instruídos na palavra de Deus, irmãos. Tem gente que chega junto de você dizendo que é de Deus. Já alguém ficou com dúvida? Eu falei: Jesus, como é Jesus? Como é que eu vou conhecer se é de Deus ou se não é? Jesus disse assim: pelos frutos o conhecereis. Olhe para a vida da pessoa. Olhe para a vida da pessoa. Aleluia. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Jaboatão, a gente tinha um culto lá no quartel, e uma determinada pessoa lá era uma mulher metida profetisa, gostava de profetizar. Aí chegou e disse: os irmãos do ministério estão em contenda e não sei o que, tal, profetizando. Fiona. Aí eu disse, depois que ela profetizou, eu disse: ô irmão, tem alguém aqui que eu estou com raiva, está com raiva de mim? Se tiver, eu quero pedir perdão agorinha. Tem alguém que está com raiva de mim? Não. Então vamos dar um abraço, todo mundo dá um abraço em todo mundo aqui do ministério, para ver que ninguém está com raiva de ninguém. Aí os irmãos começaram a se abraçar e o povo começou a dar glória a Deus. Veja bem. Veja bem. Aí quando foi na semana seguinte, quando eu cheguei lá, aí alguém me procurou assim: pastor, está lembrado daquela profetisa? Deixou o marido e fugiu com o motorista de caminhão.
Aleluia! Cuidado, irmãos. Olha, tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Aleluia. Quem é de Deus, não se preocupe em querer mostrar que é de Deus, não. Ele deixa que Deus apareça na vida dele. Não fica querendo mostrar para todo mundo que é de Deus, coisa nenhuma. Aleluia. Então Satanás, às vezes, ele quer usar a Bíblia para confundir as pessoas. Não é? Então, você vê que Satanás usou lá para Jesus, né? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha aí, está vendo? Glória a Deus. Então, para concluir, meus queridos, aleluia, ele tem a pretensão, Satanás, capítulo 4, versículo 9, disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Veja que Satanás, ele quer ser adorado, ele quer ser igual a Deus. Desde o princípio ele pecou, porque queria ser igual a Deus, né? Então o diabo ofereceu poder, glória, os reinos a Jesus. E a gente vê, irmãos, que ele ofereceu um mundo a Jesus, um mundo que jaz no maligno. Mas Jesus, ele é o rei legítimo, o legítimo rei. E qualquer que adorar qualquer coisa ou pessoa além de Deus, irmãos, isso é idolatria, é um pecado que é abominável diante de Deus. Então Satanás queria levar Jesus à própria idolatria. Aí Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. Então, meus irmãos, a vitória de Cristo. Aqui no versículo 11 diz: então o diabo deixou, e eis que os anjos chegaram e o serviram. O que é isso que Deus está dizendo aqui? Se você vencer nesse deserto, olha aí, essa mensagem é para você, para concluir. Aleluia, eu quero ver se você vai dar uma glória agora para Jesus, viu? Se você vencer nesse deserto, eu vou mudar a história e vou te dar a tua vitória completa. Ele vai mandar os anjos dele te servirem. Você sabia que Deus dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te livre e te guarde em todos os teus caminhos? Aleluia. Esse deserto, ele não vai destruir você, não. Esse deserto que você está sendo tentado, é uma demonstração do amor de Deus, querendo cuidar da sua vida, querendo lhe tratar, querendo que você melhore, que você cresça espiritualmente. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Cadê aí a inspiração do conjunto? Aleluia. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me.
Aleluia. Muito bem, meus queridos. Olha, eu queria agora mandar um recado para as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela rádio. Se você está nos ouvindo aí e essa palavra falou ao seu coração, você vai orar. Nós vamos orar agora e vamos orar pela sua vida também. Nós vamos orar juntos aqui agora. Vamos pedir a Deus pela sua vida. E quem sabe você agora não resolveu até se entregar para Jesus, né? Entregar a sua vida para Jesus. Jesus, eu quero te receber como meu Salvador nesta noite. Essa noite, Senhor, essa palavra falou comigo, Senhor. E eu não quero mais cair em tentações, não quero ser mais prisioneiro de Satanás, Senhor. Eu quero ser liberto pelo poder do sangue de Jesus. E você quer entregar a sua vida para Jesus? Manda seu recado aí pelas redes sociais. Você que está em casa nos acompanhando pelo seu rádio, dobre seu joelho. Se você não pode mandar um recado para nós aqui, não é? Se você não pode mandar um recado para nós, tudo bem, se ajoelhe aí que nós vamos orar pela sua vida, vamos orar por você. Mas se você pode, você está nos acompanhando aí, está nos ouvindo e quer se entregar para Jesus, mande seu recado, porque nós vamos aqui ler seu nome também e vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus. O conjunto. Eu não preciso. Vamos ver, toda a igreja canta bem bonito. Pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, meus queridos, aqui tem também um agradecimento à paz do Senhor. Agradeço a Deus e a todos que oraram por João Pedro. Foi cirurgiado e passa muito bem para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, teve alguma vida para Jesus aí? Apareceu alguma vida se entregando para Jesus? Muito bem, então queremos agradecer a Deus por tudo que Ele nos concedeu. Vamos orar, encerrando este trabalho, orando pelos irmãos que estão em casa, orando por cada um que está nos acompanhando aqui, nos assistindo através da Rádio Novas de Paz, nos ouvindo e nos assistindo também nas redes sociais, não é? Vamos orar agradecendo por tudo. Tem alguma coisa mais, pastor Edilson? Glória a Deus. Sim, e os obreiros procurem fazer suas inscrições para a Escola Bíblica de Obreiros. Todos os obreiros, irmãos, têm que participar da Escola Bíblica. Um obreiro que não participa da Escola Bíblica é um obreiro reprovado. É um obreiro reprovado. Todos os obreiros têm que participar da Escola Bíblica, né? Procurem fazer a sua inscrição na secretaria da igreja. Procure aqui o pastor Edilson, que ele vai dar a devida orientação. Algumas irmãs e irmãos querem fazer
barraquinhas para vender esse lanche aqui, no congresso de jovens que vai ter, não tem problema, contanto que seja organizado e também que não levem as mesas daqui para lá, porque tem as pessoas que querem almoçar e vão almoçar nas mesas de cá. Se for para dar mesa para todo mundo, vai tirar todas as mesas de cá e passar para cá e fica sem mesa aqui para o povo almoçar. Então, para dar para uns e não dar para outros, é melhor não dar para ninguém, tá certo? Até mesmo porque esse negócio está levando a mesa daqui para lá, está quebrando as mesas vai folgando e cada um, quem quiser, providencie seu material. Por exemplo, o conjunto quer fazer, aí de uma hora para outra vai providenciar todo o material necessário. Todo o material necessário, organizadozinho aí. Fala comigo para ter autorização. Eu estou dizendo, não é quem quiser chegar já ir fazendo, não. Vai me dizer, pastor, nós queremos fazer. Aí a gente vai dizer, tá certo, o conjunto está autorizado, a comissão está autorizada, a campanha evangelizadora está autorizada. Quem for fazer tem que nos comunicar. Amém? Vamos orar a Deus, agradecendo por tudo que Ele nos concedeu nesta noite, em nome de Jesus. Convidamos o pastor Edilson para fazer esta oração final, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem mais precisa de oração? Oremos. Pai amado e querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por este momento tão maravilhoso de aprendizado da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, por cada filho Teu que esteve conosco aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, Novas de Paz, todos os irmãos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, pela rádio Novas de Paz. Pai querido, nós te agradecemos por esta grande oportunidade. Te apresentamos, queremos te agradecer, na verdade, pela vida de João Pedro, ó Pai. Te agradecemos pela vitória dele, pela vitória da sua família. Pai querido, e cada um de nós aqui presente, que sejamos tocados por tuas bênçãos para a glória do teu santo nome. Agora leva-nos em paz para as nossas casas, guarda-nos de todo mal. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Salmo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, nos fazes repousar em segurança. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Você acabou de ouvir transmissão do culto de doutrina, direto do Templo Central, Rua São Sebastião, número 1011, Jardim Piedade.